Bom, Diogo, é o seguinte, ó. Nós conhecemos você através da história do teu irmão. E eu vou te falar uma coisa. Foi assim, quando começou o BBB, eu estou na Europa, então eu não assisto, mas eu acompanho. E aí eu vi o perfil de cada um e eu já achei muito complicada a história, logo no início. Eu acho que até que tenho vídeos antigos comentando, que eu falei, nossa, a história desse rapaz é bem complicada. Porque eu acho que eu fiquei sabendo na época de ter sido expulso de casa aos 12 anos, uma coisa assim, bem vaga. Tá bom. Aí passa tudo aquilo, e a coisa evolui e chega no ponto que chegou. Ou seja, hoje vocês têm uma história conhecida por todo o Brasil, inclusive a própria mãe, que foi, já deu uma entrevista e que foi super rebatida por vocês mesmos. Eu queria te perguntar uma coisa, Diogo. Qual é a memória que você tem da tua infância, no sentido, qual a palavra que define a tua infância? Ah, a minha infância não foi legal, não. Não, sim, Foi a sim. infância triste. Foi uma infância triste, sim. São vários momentos, né? Porque teve um momento que os meus pais eram casados, teve um momento da separação, teve um momento de mudança de cidades, de escolas, enfim. Às vezes a cada 6 meses estava numa escola. Então, assim, não teve um buraco, não tive aquelas amizades que normalmente eu vejo alguns amigos que têm amizades de quando estudaram juntos no pré. A tua recordação de infância é de tristeza. Só que assim, olha, eu É. vou te falar, eu tenho alguma experiência com casos de famílias muito complicadas, mas o de vocês, me desculpa, bate todos os recordes. Por quê? Porque vocês tinham o pai presente, não é? Que também rejeitou. Quer dizer, vocês não foram aceitos nem por pai nem por mãe. A minha mãe, em alguns momentos, ela foi uma boa mãe. É bom pontuar isso também. E em muitos momentos, meu pai não foi um bom pai, mas foi para alguns outros momentos, sabe? Mas o principal que a gente, hoje eu tenho filho, hoje eu sei, é amor. Se você não der amor, meu, já era. Seu filho vai ter sequelas pro resto da vida. Ele vai Lógico. ter dificuldade para se relacionar. Então, por exemplo, a minha mãe, ela me acompanhava no futebol. Quando eu era criança, ela ficava gritando lá no alambrado e tal, eu só ouvia a voz dela. Em contrapartida, eu também recebia notícias da equipe técnica lá, dos times que eu joguei, das torcidas, que não gostavam dela porque ela também ficava contando vantagem de coisas que nem existiam. Ela era fazendeira, que ela tinha criação de gado, então, tipo, Ah, e família de vocês, juízo. Então não ela dá para criava um entender. mundo de fantasia. Não dá para entender, né? Então, tipo, mas ela tava lá, era importante para mim, né? Eu, criança e tal, e eu queria o meu pai. E meu pai nunca foi. Meu pai nunca me apoiou no futebol, por exemplo, né? E eu ia fazer teste em clubes e tal, e ele falava assim: pra que que você vai? Você não vai passar? Vai estudar. Então, assim, além de não apoiar, ele jogava para baixo. Meu pai tinha isso com os filhos, não era só comigo, não. Então, eu acho que faltou muita coisa. Então, assim, a minha mãe teve bons momentos, mas depois da separação, a impressão que eu fiquei, que eu tenho hoje, é que ela descontou a raiva que ela tinha do nosso pai na gente. Parecia que era isso. Sei. Porque tinha uma lavagem cerebral enorme na gente contra o meu pai. Eu Então, tive mas muita. pelo que eu entendi, talvez para quem não sabe, eu vou fazer um resumão e você corrige. Até a primeira infância de vocês foi com pai e mãe, só que um pai Sim, alcoólatra, extremamente agressivo, que batia na sua mãe, agredia sua mãe. Então, pelo que eu entendi, a tendência do seu irmão era se esconder, do Rodrigo era se esconder, e a sua era de se assustar, né? Você era é, assustado. o que eu fazia, o Rodrigo, ele se escondia debaixo da cama. Rafael não era nascido ainda nessa época. E eu corria para a cozinha, pegava um monte de faco que tinha, colocava contra o meu peito e falava que se eles não parassem eu ia me matar. Eu tinha 3, 4 anos, 5 anos. Eu fiz isso por um bom período. E meu pai corria atrás de mim e tirava da minha mão. Era sempre ele que corria atrás de mim ali e tirava. Tá bom, E mas era a essas forma que eu brigas eram frequentes, muito frequentes? Vocês também não frequente pra lembram, cacete. né? Desculpa, mas era muito frequente. Tá, mas Era ela muito. agredia de volta ou ela ficava realmente ali calada, Não, esperando? ela era bem mais frágil do que ele, mas ela tentava se defender e agredia de volta também. Ele Mas eram batia em traições vocês? mútuas, né? Não lembro dele bater na gente nessa época.
Não lembro dele bater na gente nessa época, Nessa sinceramente. época, não. Ele era muito agressivo. Por exemplo, eu lembro uma vez que a gente estava num clube na cidade, e eu e o Rodrigo jogando bola, a gente não queria ir embora e ele queria ir embora. E a gente correu para jogar bola, meio que se escondeu dele. Ele trouxe a gente pelo cabelo. Totalmente assim, sem necessidade nenhuma, porque ele era muito mais forte. Então, assim, ele era desse tipo, entendeu? Sei. Mas não lembro de bater, assim, não Então, lembro essa nessa coisa época. da sua mãe ter protegido vocês deles e ter. Não, isso Não lembro disso, não não lembro disso. corresponde à tua Não, memória, pelo menos, né? não, ali as brigas eram por traições. Ele Quem traía ela, traía? Ah, um traiu os o outro. dois. Os dois. Os dois. Meu pai pegava bilhete de homem nas coisas dela, ela Ah, levava a gente já até. nessa época? É. Eu pensei que foi depois da separação que tinha outros homens. Não, 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 não. Eu lembro que ele mexia nas coisas dela. E olha só, olha só como a gente faz, a gente traz isso para nossa vida, porque em outros relacionamentos eu queria ver o celular da namorada. Claro, óbvio. Eu desconfiava, falei, não, Não, tem alguma coisa aí. inclusive, eu queria fazer um parênteses. A foto que quando eu falei com o Diogo vamos fazer a live, a foto que ele me mandou foi da mulher e do filho. Quer dizer, a foto de uma família. E é a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Porque quando eu peço a foto para a pessoa, para fazer a divulgação, a pessoa manda a foto dela. Porque afinal a live é com ela, exceto, claro, se fosse com a família. E isso foi uma mensagem inconsciente que você me passou, né? Para mim, que era tipo assim, família, sabe? Eu preciso, eu tenho que ter, eu não tive, é meu marco, sabe, é meu foco, é minha marca agora, é família, essa coisa que É, é o eixo, né, de cada um. Agora, fala eu uma acho. coisa, depois que eles separaram, Diogo, tá? E a sua mãe, quem tomou a decisão de separar? Então, a minha mãe sempre disse que foi ela, né? E ela sempre disse também que meu pai ficou com tudo, e enfim. Até que um dia meu pai, eu sempre tive problemas com meu pai porque eu defendi minha mãe até debaixo d'água. Briguei até com a minha avó, mãe do meu pai, que foi um anjo na minha vida por causa da minha mãe. E aí meu pai falou, fui eu que pedi a separação. Aí ele me mostrou um calhamaço de folhas, assim, era do processo. Eu não entendia muito bem na época, eu devia ter uns 14 anos, sei lá, 15 anos. E aí mostrou, inclusive, que ele pediu a separação e que ela ficou com tudo, ele saiu com uma moto e a roupa do corpo, né? Depois que eles se separaram, minha mãe morou, acho que um ano e pouquinho em São José dos Campos ainda. Depois ela se mudou para São José do Rio Pardo com os 3 filhos. E nesse período ela mandou o Rodrigo embora. O Rodrigo não foi embora porque quis. Ela mandou ele embora. E sim, a gente tinha ciúmes dela, porque a gente queria atenção. Pensa, a gente saiu de um lar totalmente agressivo, louco, e aí só tem a mãe daí. E aí a mãe acaba não te dando atenção e sim, se relaciona com muita gente e tal, só que traz para dentro de casa. E a gente é criança, a gente tem ciúmes da mãe, etc. Então, eu acho que ela foi se perdendo. Ela foi se perdendo completamente. Só que, da mesma forma que eu tento entender o porquê que ela fazia isso, eu também não consigo entender o porquê que ela não amava, porquê que ela não cuidava direito, porquê que ela não tinha carinho, porquê que ela não tinha proteção conosco. A gente era o que ela tinha, pô. E não foi como deveria ser, né? E você falou de família e tal. Hoje eu tenho a minha, e hoje eu sou a pessoa, junto com a minha mulher, que vai constituir o amor, a proteção, as regras, sem ter tido referência. Então, a minha referência é, na verdade, aquilo que não fizeram para mim, eu vou fazer. E aquilo que Certo. fizeram, eu não vou fazer. Sim. Agora, você falou que tem a questão da desconfiança. Agora, eu queria voltar um pouquinho lá. Você falou que ela colocou o Rodrigo para fora depois de casa, mas teve um motivo específico? Os namorados? Ou por vocês serem muito apegados e você não era tanto? Qual foi o motivo? Não, a gente era muito pegado. Inclusive, foi o que mais insisti com ela. Eu demorei para ir embora. Não aceitava. Era Deus no céu, minha mãe na terra. Para mim. O Rodrigo foi mandado embora porque ele também não aceitava essa questão de, tipo, a gente não ter atenção dela e ela todo dia com alguém diferente, tal, para dentro de casa. E saía muito, deixava a gente muito sozinho, com empregado, sempre teve empregado, sempre deixou a gente com empregado. Aí eu acho que hoje eu sei, hoje eu entendo que ela queria viver. Você Queria ter acha? a solteirice Você de volta. acha? Com certeza. Com certeza. Você Porque acha que um ela queria parado. viver? Você acha que ela quis ser mãe?
que ela aceitou o fato de ser mãe ou aquilo para ela era um fardo? Eu acho que eu posso falar mais depois da separação, até porque tenho mais memórias. Eu acho que a gente, tanto pro meu pai quanto para ela, a gente era um fardo. Porque o meu pai, ele dizia assim, ah, um dia os três vão morar comigo. Tá, os três acabaram morando com ele, mas ele falava na nossa cara, eu prefiro minha mulher do que vocês. E aí a gente via que o que a gente tinha do nosso pai, o que sobrava dele, quando sobrava. Então não era aquilo que a gente imaginou, né? E nessa época, sim, ele bateu muito no Rodrigo. Tá. Aí seu pai se tornou agressivo quando ele tinha nova mulher, que vocês foram morar com ele? Ele sempre foi muito impaciente. Então, se você perguntasse para ele, pai, onde fica a padaria do João? Ele falava uma vez. Se você falar, pai, eu não entendi onde fica a padaria do João, ele já respondia com impaciente, já era assim. Tá bom, o jeitão dele e tal. Só que essa impaciência vinha para a questão física. Então, se você fizesse alguma coisa ou acontecesse algo, qualquer coisa do tipo que ele achasse que tinha que te agredir, ele não esperava muito, não. Ele te agredia, assim. O Rodrigo, ele apanhou mais. Eu não apanhei tanto do meu pai, não. Eu não aceitava. Eu ia embora. Ele me batia e ia embora. Então, o Rodrigo não. O Rodrigo idolatrava muito ele. Tá. E o Rodrigo acabou insistindo mais. Então, aqui, quer dizer, depois que ele se separou, que ele arrumou uma nova mulher, ele parou de beber, pelo que eu vi numa entrevista você dizendo. Não, ele assim, o nosso pai bebeu sempre de final de semana, bebeu muito. De ficar bêbado mesmo, tal, mas de sair com a mulher dele e tal. Ele já, eu via, quando ele era casado, ele bebia uísque, ele tinha um bar em casa e tal, então ele bebia em casa. Quando ele se separou e tal, ele não bebia em casa. Era raro, assim, só quando tinha um jogo de futebol e tal, mas nada muito mais social, entendeu? Mas ele bebia de ficar bêbado. E ele não agredia bêbado. Eu nunca vi o meu pai bater no Rodrigo ou em mim, ou até mesmo dar uma palmada no Rafael bêbado. Tá? Era sempre consciente mesmo. Quando eles se separaram, o Rafael tinha que idade? Então, Era pequenininho? Rafael era um bebê. Rafael era um bebê. 1 ou 2 anos, ou 1 ano, alguma coisa assim. Então ele porque sempre ficou com a sua mãe? Sempre ficou com a minha mãe. Depois ele veio aos 8 anos. Aí ele sim pediu pra morar com meu pai. Ele sim. Ele pediu. Ele queria porque queria morar com meu pai. Era mais legal, né? Era mais legal. Meu pai morava. Meu pai estava se restabelecendo financeiramente, né? Tá. E aí tinha mais atrativos na casa dele. E ele morava em condomínio também, que tinha condomínio de apartamento, tinha uma molecada pra gente brincar e tal. E com a nossa mãe era a cada 6 meses numa escola, mudava de cidade, você não conseguia construir muita raiz, entendeu? E como o Rodrigo já morava com ele, deu mais força, talvez, pro Rafael querer morar. Então, eu lembro uma vez que a gente estava indo embora, porque eram 4, 5 horas de distância da cidade que a gente morava, de São José dos Campos, e o Rafael foi chorando o caminho inteiro e voltou. Tipo, acho que meu pai foi buscar, minha mãe trouxe de volta, que ele queria ficar com meu pai. E aí ficou. Ele acabou ficando com meu pai. Depois da morte do meu pai, que ele deixou tudo para a mulher dele, o Rafael morava com meu pai ainda. E aí a mulher dele trocou a fechadura da casa, colocou as roupas do Rafael num saco de lixo, deixou com o vizinho e ele não tinha mais onde morar. Foi quando ele foi morar com a mãe de volta. E vocês? Foram para onde? Eu já morava sozinho, o Rodrigo também. Tá. Aí depois eu acabei voltando a passar o último período com a minha avó. Passei mais 1 ano e meio com a minha avó. Acabei morando com ela. Mãe do meu pai. Quando foi que você rompeu definitivamente com a tua mãe? A minha mãe sempre teve idas e vindas, né? E assim, sempre foi muito difícil a relação, porque eu não entendia o que era narcisismo, eu não entendia. Eu só absorvia aquilo que ela fazia pra mim. Mas eu não entendia de onde vinha, eu não tentava achar explicação. Ficava revoltado. Rompi de vez mesmo quando depois que meu pai morreu, 1 mês depois que meu pai morreu, porque foi assim, o combinado que eu tinha com meu pai e com a minha mãe era o seguinte: eu não moro com vocês, não dou despesa para vocês, não faço nada para vocês, mas eu preciso estudar. E faculdade de Direito, para quem faz, principalmente no interior, sabe que estágio remunerado é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, normalmente é estágio não remunerado ou outro tipo de emprego, tipo vendedor, comissão, etc. É muita dificuldade. Então, meu pai pagava metade da minha faculdade e minha avó pagava a outra metade. E eu morava numa pensão, porque eu tive um péssimo relacionamento com meu pai e nas últimas brigas que eu tive com ele, ele me chamava de lixo, falava que eu não ia ser nada na vida, etc.
E aí foi quando eu falei, beleza, eu botei minhas coisas num sacão de lixo e fui embora. Fui para uma pensão, isso em São José, fui para uma pensão aqui em Taubaté. E achei uma pensão, arrumei um emprego temporário de vendedor de internet lá. E fui seguir minha vida. Foi quando minha mãe ressurgiu, porque ela tinha essas idas e vindas. Ressurgiu, onde você tá? Eu tô aqui, em tal lugar. Ela foi ver, chorou e tal. Ela falou assim, não, pelo amor de Deus. Ela foi, me deu uma motinha na época para poder ir para a faculdade e falou, vou tirar você daqui. E eu falei assim, mas eu não tenho condição de pagar outro lugar. Ela disse, não, eu vou pagar. Mas eu já sabia que ela não ia pagar. Mas Então, eu se precisava você sair. sabia que ela não ia pagar, por que você acha que ela fez isso? Então, ela tinha esses lapsos de mãe, entende? Ela tinha essas idas e vindas. Tinha hora que ela falava, nossa, eu te amo, eu preciso tirar você daqui. Ela chorava e fazia um escândalo. Foi quando ela alugou uma kitnet pra mim. E aí eu morava na kitnet. Ela pagou por um período, depois começou a falhar. Aí eu toda hora recebia cartinha lá de notificação, etc. Aí depois eu devolvi essa motinha pra ela. E aí, depois que meu pai morreu, eu recebi uma ordem de despejo. E aí eu comecei a trabalhar numa boa empresa, já na área jurídica, que pagava metade da minha faculdade. Certo. E aí foi quando eu tive uma discussão com ela, e aí eu falei, eu não tenho onde morar, e eu, sim, fui extremamente agressivo com as palavras, xinguei mesmo. E aí ela falou assim, eu quero ver você morto debaixo de uma ponte. Você é o próximo a morrer. Ela falou assim pra mim. Isso um mês depois que meu pai morreu. Eu falei, beleza. Então agora pra você eu realmente morri. Acabou. Isso foi em 2012, mais ou menos. Aí eu fui morar, aí minha avó falou, não, vem pra cá. Aí eu fui pra casa da minha avó. E aí eu terminei minha faculdade, fui morar em São Paulo, aí nunca mais voltei a morar com ninguém. Vem Então essa cá. questão de lar pra gente nunca existiu. Quando ela falou, então você é o próximo, quero te ver morto, para você também morreu ali o vínculo mãe e filho, não é? Qual é, Diogo, o teu sentimento em relação ao teu pai? O que você sente pelo teu pai, independente de estar vivo ou morto? O meu pai, eu sinto que ele tinha um bom caráter. Ele não era mau caráter. Ele não mentia. Mas ele era escroto demais, entendeu? Agressivo demais. Você ama teu pai? Você ama teu pai? Eu amo, mas eu amo muito mais. Na verdade, uma vez eu me peguei, eu tive um pouco de depressão depois que ele morreu, e aí eu fiquei pensando assim, depois de um ano e pouco, eu fiquei pensando, eu falei assim, do que eu tô sentindo falta? É de um pai que eu idealizei ou um pai que eu não tive? De quem que eu tô sentindo falta aqui? Porque o nosso pai, a gente só tinha memória com ele dentro de casa. Ele não pegava a gente para passear. Eu lembro que uma vez ele reclamou que o Rodrigo estava cobrando dele, depois já de mais velho, que nunca levou ele ao cinema. Pô, você nunca me levou no shopping. Então são coisas que a gente sentiu falta. Eu falei, pô, você também nunca me acompanhou no futebol. Meu sonho era ser jogador. E se eu fosse, ou se eu não fosse, não importa. Sei lá, Sim, eu claro. adolescente, no mínimo, eu vejo os pais lá, todos lá, eu procurava você. E você falava que não ia e eu te procurava. Eu sabia que você não ia, mas eu tinha esperança. Então, assim, isso afeta. Você é criança, você é adolescente, você cresce com trauma. Então, pelo meu pai, eu sinto que ele vacilou. Ele poderia ter sido um puta pai, ele poderia ter sido o nosso melhor amigo. E ele não quis ser. Certo, Ele mas quis isso é a alguém dele. falta que você sente. Mas, quer dizer, você amava o pai que você idealizou ou você tem a coragem de repente, como muitas pessoas não amam o pai? Porque Não, eu amei meu pai, sim. Só que eu amei mais na falta, entendeu? Eu amei, eu queria chamar a atenção dele, queria a atenção. Nós três queríamos. O Rafael teve mais atenção dele até. Agora, eu e o Rodrigo, a gente queria mais o reconhecimento dele, a atenção dele. A gente não teve isso. A gente não teve isso. Só que, em contrapartida, eu tive boas lições dele, indiretas, tipo, ele não deixou faltar comida em casa, ele não deixou faltar um convênio médico para tratar a gente. E se não fosse por ele, por exemplo, eu tive meningite, né, com 5 anos, 6 anos, 4 anos, sei lá. Fiquei muitos dias internado. E eu sei que o convênio vinha dele ali e tal. Então, assim, são coisas que fizeram a diferença também para mim, né? Agora, que eu sinto falta de um pai, que eu sempre senti, hoje a falta que eu sinto de um pai é a mesma de quando ele estava vivo, por exemplo. sim, exatamente. O vazio é o mesmo, né? O Você vazio tinha é o ali mesmo. uma pessoa que era provedor das coisas básicas, mínimas, necessárias, mas o amor, o relacionamento, a proteção, né? Não teve. Agora, Nunca fui pro numa reunião de menino, escola, nunca participou, entendeu? A reunião da escola do Rafael, por exemplo, quem era eu ou o Rodrigo. A gente era menor de idade. A gente ia na reunião de pais.
Era só eu e o Rodrigo lá. E aí a diretora falou assim, eu não quero vocês aqui, quero seu pai. Ele mora com seu pai, eu quero seu pai. Ele Entendeu? teve Mas filho com a outra mulher? não, não Não. teve. Ela tinha uma filha já, mas não era dele. Mas não teve filho com ela, não. E ela, como é que ela lidava com vocês? Como foi a relação de vocês? Eu acho que a atitude dela depois da morte dele diz muito sobre ela, né? Sobre como ela viveu esses 17 anos, como ela olhava pra gente, né? Uma das coisas que eu não aceitava, depois que eu fui tendo mais discernimento, e entrei na faculdade de Direito, inclusive, foi o fato de que ele colocava tudo no nome dela. Ele trabalhava, ele construía tudo, e ele punha no nome dela. Ele punha no nome dela, punha no nome dela. Então, assim, ele não tinha nada. Era tudo dela, né? Burocraticamente Sim, falando, o nome era dela. sim, E aí oficialmente. ele faleceu e ela simplesmente trocou a fechadura da casa, vendeu tudo, carros, empresa dele lá que ele tinha, contas bancárias, a casa, vendeu e tchau. Tchau. Nunca mais falou com vocês. Mas pelo menos ela fingia um bom convívio com vocês ou ignorava, desprezava? Que tipo de Não. pessoa era? Com o Rodrigo ela tinha até uma boa convivência, mas quando ela provocou muitas brigas entre ele e meu pai, porque ela era a dondoca, né, da casa, meu pai tratava ela como, né, enfim, pedestal. Então o que ela falava era lei, né? Eu nunca aceitei ela. Quando eu a conheci, eu já não aceitei. Eu não fui com a cara dela, meu santo não bateu e eu não falava com ela. Eu cheguei a morar anos ali com meu pai, ali num apartamento de 45 metros quadrados e não olhava na cara dela. Todo dia ela me cumprimentava, eu não respondia. E com o Rafael ela tinha até uma melhor relação e tal. Mas a gente sabia que era superficial, que era, tipo, ela não via a hora de se livrar de todo mundo ali, né? E inclusive meu pai ter mandado o Rodrigo embora, com certeza foi uma boa parte da influência que ela causou no meu pai, entendeu? Que ela Sim, exerceu sobre o meu pai. entendi. Já que teu pai a colocava assim, eu entendi já. Uhum. Totalmente diferente. Com ela ele não era agressivo como foi com a sua mãe. Olha, a gente não viu, mas eu não acredito também que tenha sido 100% sem ser agressivo, porque eu já vi ela reclamar, não fisicamente, mas eu não acredito que assim mudou da água pro vinho assim, né? Agora, Rodrigo, Diogo, eu vi você estar falando numa entrevista, uma coisa que me chocou profundamente e eu acho que acontece muito, as pessoas não têm tanta consciência. Que vocês tinham uma empregada, não sei se na época de pai e mãe, ou só na época de Pai e pai, mãe. que andava assim, com os pessoal de roupa íntima na frente de vocês, meninos Não, ainda nua mesmo. né? É, Isso me é, chocou é, muito. Como é que um menino em formação, um homem, como é que é essa memória? É porque isso é uma violência, né? Muito grande, porque é, é um ataque. Como é que você lidou com isso? Agora, a homem. gente não entendia o que estava acontecendo, né? Mas a gente foi sexualizado muito cedo, né? E a consequência disso eles trocavam de empregada, por exemplo, e a gente queria a mesma coisa. A gente Ah, passou a achar que aquilo fazia parte, entendeu? vocês relatavam para eles isso? Vocês Não, contavam? não, não. Mas vocês não Eu não lembro. chegavam a ter nenhum tipo de contato, intimidade física. Tinha um pouco, sim. Ela pedia para tocar no corpo dela, entendeu? Ela andava nua pela casa e pedia pra gente tocar no corpo dela. Ela desfilava, assim, nua. Ela era uma menina novinha, assim, pelo que eu me recordo. Mas era quando meus pais eram casados. A gente ficava muito sozinho. A gente ficava sozinho. A minha mãe trabalhava muito nessa época. Certo. E a sua Meu pai, mãe? Nunca nada. Todo mundo reclamando do meu áudio, gente, eu não sei por quê. Peraí que eu vou desligar meu Bluetooth. Peraí. E a sua mãe, então, eu também estou sentindo um ruído. Bom, eu desliguei meu Bluetooth, gente. Esse agora melhorou. E a sua mãe nunca suspeitou de nada disso? eu era muito pequeno para saber se ela suspeitava ou não. Ela nunca chegou a perguntar nada pra gente, né? Porque eu me lembro, ela nunca teve esse tipo de conversa comigo. Então,
Porque, Se ela olha, gente, suspeitou, as né? pessoas pensam que é só um homem que pode cometer uma violência sexual contra uma criança. Não, mulheres também. E isso acontece em muitos lugares, entendeu? Crianças sendo vítimas de violência sexual desse tipo. Agora, melhorou, gente? Melhorou? Ah, que bom. Com muito calor. Deixa eu falar uma coisa para você. Também, como é que afetou para vocês, como meninos? Eu não sei se foi só você que viu. Mas é lógico, eu acabei de ver no Léo Dias ontem que você disse, que chegou um dia a pular de um muro de casa, quando, se está ruim ainda, gente, então eu não sei o que é, porque realmente eu já tirei o Bluetooth. Então, quando você chegou em casa e viu 11 homens. Sim. O que acontecia? Nessa época, em São João da Boa Vista, o Rodrigo já tinha ido morar com meu pai. Rafael muito pequeno ainda, não sei, não me recordo dele nessa época, nesses dias específicos que eu vi esse tipo de coisa, tá? A minha mãe, ela saía muito, tá? Já cheguei a ficar 2 dias em casa, sem luz, com empregada, e ela saiu e voltou depois de 2 dias. Ela trazia, ela conhecia as pessoas, tipo, ela ia muito em rodeio. Ela conhecia as pessoas no rodeio e vamos lá na minha casa, vamos lá na minha casa. Né, porque eu já presenciei em rodeio com ela, e depois eu dormi na casa de um amiguinho, nesse dia específico, falando dos 11 homens, eu dormi na casa de um amiguinho, e acho que era de sexta para sábado, e eu pulei a janela porque ninguém atendia. Quando eu pulei a janela, tinham 11 homens na casa, dormindo pelos quartos, vi homem nu na cama dela, etc. Tinha outras mulheres também, mas poucas, uma ou duas. Ou seja, ela conheceu todo mundo lá, levou tudo para casa dela. Só que ela esqueceu que eu morava lá, né? E esse é o problema, para mim. Eu não precisava ver isso. Claro. Tinha Não, mas 10 eu acho anos, que não 11 foi a anos. única vez que vocês presenciaram esse movimento Não, masculino. não. Eu guardo muita coisa comigo, né? Porque eu não vou ficar aqui martelando ela também. Eu tive que. Talvez eu tenha me arrependido um pouco de ter falado sobre isso pro Léo Dias, porque, na verdade, eu queria corroborar o Rodrigo. Apesar de não estar falando com ele, eu queria corroborar, porque ele falou que ela chegava com fome todo dia e tal. E eu falei assim, bom, eu preciso corroborar isso, porque é verdade. Ela desmentiu, falou que era amigo, que foi toda cidade pequena. Não, não era. Ela realmente fazia isso. E assim, ela tinha tanto poder sobre nós, que eu via minha mãe beijando na boca de um rapaz estranho, e eu ficava absurdado, chorava, mãe, a gente tinha ciúmes dela. E ela falava assim, você não viu isso. A mamãe não fez isso. Você viu a mamãe beijando no rosto dele e tal. E assim, eu começava a duvidar do que eu via. E acreditava no que ela falava. Então, assim, Exatamente. Olha a loucura, quer dizer, depois você põe em dúvida tudo na tua vida. Porque não é só exato, sobre aquilo. mas como é que você acha que eu me relacionei depois com mulher? Não acontecia, mas na minha cabeça tinha acontecido. Já a história estava formada. Você Eu virou um sempre mega era por aí. ciumento. Sim, sempre fui ciumento, sim. Esse meu relacionamento atual, que é minha mulher, minha esposa, que eu melhorei muito, muito. Mas, assim, o começo sempre é difícil. Porque você não consegue confiar, né? Você acha que alguém tá te enganando. O Rodrigo mostrou isso no Big Brother, né? Aquela mania de perseguição, etc. É da nossa, meio que da nossa essência que ficou. Porque a gente sempre acha que alguém vai fazer alguma coisa pra gente, alguém vai mentir pra gente. Ou quando eu tô muito feliz, eu falo, Aí vem. alguma coisa vai acontecer. Sim, Não porque é bem ela assim. tinha esse comportamento instável, né? Que é o comportamento mania, que deixou vocês assim, ama, odeia, quero rejeito, apego, afasta, apega, afasta. Agora, o Diogo, tudo bem, essa coisa pro menino ainda, que tem a mãe com uma imagem sagrada, né? O arquétipo da mãe é sagrado. Ver com outros homens, isso é muito agressivo, né? Emocionalmente, quero dizer. Então, imagino agora como você, me parece que você buscou formar uma família. O Rodrigo me parece que eu sei que o assunto não é Rodrigo. Não, gente, eu vou dizer, não adianta ficar me perguntando por que ele não fala com o irmão, porque a gente combinou, e eu sou muito transparente. O assunto da live não é a vida do Rodrigo, é a relação conturbada entre pais e filhos, não é? E no caso, o Diogo é um outro filho dessa história. E mais, eu vou dizer uma coisa, aqui para o Diogo, para todos vocês.
Muito me entristece, não sei qual é o motivo, não vou perguntar, e seja qual for, que você e o Rodrigo estejam distantes. Por quê? Porque a única família que efetivamente existe são vocês, irmãos. E isso mexe muito comigo. Porque eu gostaria que a única família que efetivamente existe, que são vocês, irmãos, continuasse unida. Ponto. É só isso que eu tinha a dizer. Bom, aí, Até porque a gente veio do mesmo lugar, passou pelas mesmas coisas, né? claro, não. A família que existe chama-se Rodrigo, mais velho, Diogo e Rafael, né? Aliás, por que o Rafael continua com a mãe e não teve, então, digamos, o mesmo tipo de problemas que vocês? Na sua opinião. Então, eu acho que ele viu menos coisas. Ele viveu mais tempo com o nosso pai também. Mas eu acho que ele idealiza muito ela. Ele quer, tem esperança dela mudar ou de ser uma boa mãe e tal. Ou talvez ele passe por aquilo que eu passei enquanto criança. Não acreditava no que eu via, mas sim no que ela dizia. Porque não é coerente. Eu tentei ligar para ele ontem, estou bloqueado. Ele me bloqueou antes da entrevista ir ao ar, tá, Rafael? Eu estava tentando ter relação com ele, estava vindo em casa, convivendo com meu filho, trazia presentinho. Ele é muito carinhoso, ele é um menino muito carinhoso. Só que eu falava para ele, cara, você tem que se afastar dela, porque ela te põe para baixo, porque ele reclamava muito disso. Eu não vou abrir aqui porque é uma questão dele, mas isso acontecia. Eu falava, então você tem que morar sozinho também, tá na hora de você, né? Morar sozinho, você já tem quase 29 anos e tal. Ajudava até ele ver contrato de apartamento, enfim. Mas não é coerente para mim. Eu fiquei muito decepcionado com ele, porque ele viu, ele passou o que eu passei nesse acidente aí. Que ninguém quis esse acidente. As pessoas falavam assim, que ia ganhar fama. Você acha que eu queria passar pelo que eu passei com meu filho para nascer? Não, desculpa, mas eu cago pra essas coisas de fama, cara. Minha vida continua a mesma. Meu dinheiro vem do mesmo lugar. Então, o Rafael, ele ter buscado essa entrevista dela, sabendo que ela estava mentindo ali, e ter ficado inerte, isso me pegou. Eu falei, cara, não é possível. Porque eu discuti com ele antes, eu falei, cara, porque o Léo Dias comentou comigo algumas coisas que eu queria que eu falasse e tal. E eu falei assim, não, a Record, sei lá, falou comigo que ela ia dar uma entrevista, queria uma entrevista e tal. Eu falei, não, vou esperar, né? Se ela falar meu nome, eu me defendo, né? Eu não vou falar agora, não sei o que ela falou. Aí me falaram algumas coisas e tal. E eu fui questionar o Rafael. Cara, você viu, você tava lá, entendeu? Por que você tá deixando ela falar isso em rede nacional, Bruno? Não, mas tem que ver a versão dela. Que versão, cara? Verdade só tem uma, não tem versão, não. Verdade é Talvez uma ele só. seja Mentira. completamente manipulado por ela quando ela faz esse Eu acho jogo. que ele tem esperança dela ser uma boa mãe e é o que ela é o que ele tem, né? Então ele vê assim. Ela disse na entrevista que até se for preciso pediria perdão de joelhos Então, se ela acha que a pessoa tem que dizer para ela que precisa pedir perdão, ela não enxerga. Ó, ela tem muitos traços, não sou especialista, mas ela tem muitos traços narcisistas. Ela compete com o filho, sim. Ela colocava um filho contra o outro, sim. Ela me chamava de xodó, mas devia falar a mesma coisa pro Rodrigo, devia falar a mesma coisa pro Rafael. Aí falava mal do Rodrigo pra mim, falava mal do Diogo pro Rodrigo, falava mal do Rafael pro Rodrigo, pro Diogo, enfim. Você percebe na entrevista que ela deu que ela me arrumou ali de bode expiatório para botar toda a culpa dela da não relação dela com o Rodrigo. Eu criei a estratégia O Big Brother acabou em janeiro, Márcio. Que estratégia? Né? Ele saiu do Big Brother, ele não quis contato, ele saiu do acidente, ele não quis contato. E a estratégia é minha? Pra quê? Porque o Rodrigo ganhou o quê com isso? Né? Ele não tá ganhando dinheiro em De cima da inventar história uma dele. dívida é muito, eu acho muito grande. Muito grande. Desculpa, eu não entendi. Essa mentira sobre a tal da dívida, eu achei uma mentira muito grande. Porque uma coisa é chegar e falar assim, o Diogo é meu filho e ele não queria me obedecer. Isso é intangível, né? Eu obedecia, minha irmã obedecia, não obedecia, era bom, era mal. Mas assim, eu emprestei esse dinheiro. E o Rodrigo vem e nega, e você vem e confirma, né? Porque apesar da eu não falei em nenhum momento sobre o dinheiro, tá? Eu não falei sobre o dinheiro.
Eu falei até pro Léo Dias que, eu falei, Léo, como eu não tenho relação mais com o Rodrigo e ali ele tá apto a se defender, é com ele. Até porque eu acho que ele, sendo bem sincero, eu fiquei ainda mais chateado porque ele sempre se defende como sozinho. Ele nunca fala a gente, fala eu. Todas as entrevistas que eu dei, eu falo a gente, nós, porque eu incluo quem passou por isso. E aí ele, vendo que eu fiz tudo que eu fiz por ele, a pedido dele muitas coisas, inclusive a ligação para minha mãe, quando ele vai para o Big Brother, ele pediu para eu ligar para ela, para falar que para ela ficar na dela, para ela não se meter, porque a gente conhece, sabia que ela ia querer aparecer, sabia que ela queria ter entrevista e tal, sou mãe do BBB. Aí eu falei para ela, falei, ó, o Rodrigo não tem relação com você, não quer que você atrapalhe o caminho dele, fica na sua, fica quieto. Ele pediu para fazer isso. Ela distorceu na entrevista, me chamando de procurador, que todo mundo sabe que eu fui procurador dele, que ele odiava, que isso, aquilo, que a relação deles mudou 2 meses antes, né? Balela. Ele viu isso, ele sabe disso, ele poderia ter... E outra, Ela jogou disse, toda a culpa do inclusive, procurador que em mim, foi né, uma no hospital. estratégia criada por você, né? Toda Porque ela falou isso pra VTube, ela tem áudios dela, a VTube encaminhou pra mim, eu tenho áudios dela falando disso e tal. Então, assim, muita coisa, ela me atacou nesse acidente todo, tudo era culpa minha, parecia que o acidente era culpa minha. E eu vou chegar e falar assim, essa mulher me odeia. E aí o Rodrigo também pediu pra não vê-la no hospital. Ele falou, não, melhor não, agora não. E várias vezes eu perguntei isso, pra não cometer nenhuma injustiça. Então, ele sabendo disso, ele poderia falar assim, ó, e outra, o que ela falou do meu irmão lá, esquece. Isso aí tá tudo mentira. Mas não me defendeu também de novo. Eu falei, não, então, pô, fico puto com essas coisas, entendeu? Porque, pô, é o mínimo, cara. É o mínimo. Tem coisa que eu fiz que você pediu. Aí você deixa a pessoa botar a culpa em mim, você fala que você que é paz e eu que me estrepe. Então, assim, tem coisas que eu não gosto, que eu não aceito, é da minha essência, entendeu? A minha mulher falou assim, mas pra que você vai falar? Pra que você não liga pra opinião dos outros? Eu falei assim, mas é uma questão de que mexe com o meu senso de justiça. Mexe com o meu íntimo. Eu sei que é errado comigo. Entendeu? Eu sei que é errado comigo, eu não consigo ficar quieto. E minha vida inteira foi assim. Talvez por isso eu tive péssimas relações familiares, porque eu não era aquele cara que baixava a cabeça e ficava quietinho, entendeu? Eu não aceitava muita coisa. E eu falava. Então, a entrevista dela, Márcia, ela poderia ter chegado à entrevista, se ela sentisse isso, porque ficou nítido que ela não sente, que ela falou assim, eu quero perdão. Eu vim buscar perdão. Esse é um meio que eu tenho de chegar até você, Rodrigo. Né? Porque ela direcionou a entrevista para ele. Me perdoa, eu errei, eu fiz muita merda, tô arrependido, eu quero construir um caminho novo com você. Mas não, ela botou a culpa em todo mundo, botou a culpa até no Rodrigo. Menos eu, né? Mas ela não tem culpa de nada. Não. Então, assim, pô, não vai mudar, entendeu? Eu já perdi completamente a esperança. Então, isso que eu queria te perguntar. Qual é o teu sentimento, não a tua análise, qual é o teu sentimento em relação à tua mãe? É quase uma indiferença. Se isso tudo não tivesse acontecido, seria completa indiferença. Infelizmente. Mas como eu tive que ter muita coisa à tona com ela de volta, eu vejo que não é indiferença, né? São coisas que me machucam, sim. Minha mulher me vê triste em casa, não tem como não ficar. É minha mãe. Mas amor eu não sinto há muitos anos. Eu não sinto. O que você falou agora, tua mulher te vê triste em casa, não tem como não ficar. É mãe. Gente, mãe é o vínculo mais absoluto que existe. Não existe outro vínculo como esse. Sentir a falta, né, desse vínculo, do amor, desse vínculo que é o mais forte que nós temos, deve ser um vazio muito grande. O que você gostaria de falar para tua mãe, se você pudesse pensar uma mãe de verdade, dentro do teu conceito, uma mãe que entende e se preocupa com o filho? Olha, se eu pudesse falar alguma coisa para ela, seria alguma coisa assim. A gente não tem culpa, talvez, da família que você teve, porque às vezes essa história vem de antes, né? A gente não tem culpa. A gente não tem culpa do seu casamento ter fracassado. A gente não tem culpa de você ter se separado do meu pai, porque ela joga a culpa no Rodrigo. A gente não tem culpa de você não ter podido viver a vida que você queria, porque afinal você era uma recém-separada, mas com 3 filhos. E isso, né, acaba sendo sim um fardo para a mulher ali carregar, porque ela é muito julgada, ela tem essa questão também de ser a mãe e tal.
a gente não tem culpa. Então, nada é justificável pelo abandono, pelas dores que ela causou, não se justifica. A gente não tem culpa de nada. E se você um dia, eu particularmente não acredito que isso vai acontecer, mas tenta buscar um tratamento, sei lá, tipo, entender de onde vem isso e se você, quem sabe, concorde, tente mudar essa realidade na sua vida, porque eu acho que a estrada da... Nossa expectativa de vida não é muito longa, né? E ela, acho que ela é de 55. Eu acho que ela é de 1955. Então, assim, eu não sei quanto tempo eu tenho de Hoje ela está vida. casada? Ela está casada hoje? Ela namora um rapaz, né? Acho que é 15 anos, 17 anos, 20 anos, não sei. Ela mesma fala na entrevista lá. Hum. Eu tive pouquíssimo contato com ele. Mas, assim, porque ela busca tratamento, que ela tente mudar, se ela acha que deve, entendeu? Porque, olha, você sabe, tem muitos casos de mulheres que, primeiro, culpam os filhos por não ter atenção do parceiro, culpam os filhos por atrapalharem a relação com o parceiro, etc, etc, sendo que os filhos não são responsáveis por nada, né? Porque os filhos são ali fruto do casal. Eu estou ouvindo um som, vocês estão também? Tem uma televisão ligada, não? Aqui não. Não, gente, eu ouço uma interferência de um áudio. Bem, agora, tem também mulheres que simplesmente não têm sentimento de mãe. Elas têm o filho e elas não conseguem formar o vínculo. Eu não sei qual é o caso dela, obviamente, né? Porque não a conheço, eu sei pedaços da história. Agora, o que eu vi foi o seguinte, Diogo. Você, assim, primeiro o Rodrigo, claro, depois você, como entrou na história, foram atacados por muitas pessoas. Porque, assim, como o filho fala isso da mãe? E aí isso mexeu comigo. Porque, gente, as pessoas estão confundindo uma mulher que tem a capacidade de ter um filho, de gestar um filho, com uma mãe. Porque, para mim, são coisas totalmente diferentes. Porque quando a maioria das mulheres, graças a Deus, são mães, tem muitas mulheres que apenas pariram um filho. Eu não gosto de ser aquele cagador de regra, sabe? Eu recebo muita mensagem assim, você tem que perdoar sua mãe. Você tem que isso, você tem que aquilo. Ninguém sabe da minha dor, da minha realidade, do meu fardo, e eu não sei do seu. A gente pode conversar e entender o outro, mas por enquanto a gente não conhece um ao outro. Mas você tem que isso, tem que aquilo. Mas sendo um pouco o cagador de regra agora, eu acho que as pessoas têm que parar de julgar ou de achar que você deve fazer algo. Porque, assim, o fato de você ser mãe ou pai não te isenta. Você não é isento de culpa pelo fato de você ser pai ou mãe. Pô, sou um cara completamente ruim. Virei pai. Sou agora santificado. Sou pai. Pô, mas pai é pai. E eu acho que há uma cegueira religiosa aí também nesse meio. Porque, pai é sagrado, mãe é sagrado, honre os seus pais, sei que lá. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, já falei isso em outras ocasiões, respeito muito, mas não sou religioso demais. Mas acho que isso causa também uma cegueira para contribuir com esse pensamento, entendeu? A gente não pode ser tão extremista ao ponto que fique cego e não consegue enxergar as coisas óbvias, né? E eu aprendi a duras penas a enxergar as pessoas e as situações como elas realmente são, sem venda. Eu tirei a venda e consegui enxergar. Sim, então, mas porque assim, quando você consegue isso, você já é um adulto e você já está cheio de dor. Porque a criança não vê isso. A criança, ela simplesmente é negada o afeto que ela está buscando. E aí as marcas estão se formando, Joe. E eu acho muito importante falar disso, porque como você acabou de falar, porque eu falo sempre também, gente, eu não posso fazer mais nada com o meu áudio, direito, tudo e tal, e está me atrapalhando. A pessoa, você é um bandido, certo? Você é um bandido, ok? Você não vai obedecer? Mas é um senhorzinho, é um idoso. Não, mas é bandido. Virei mãe. Não, mas não tem afeto. Não vale nada. Então as pessoas costumam mitificar porque é idoso, porque é mulher, porque é mãe, porque é pai, rotular. Não, gente, isso não tem nada a ver com o caráter. A pessoa, ela... Nossa, tá ruim mesmo. Eu estou escutando a mim mesma. Então, as pessoas têm que parar de achar, gente, porque tem muita gente passando por isso e se culpando que dentro da sua casa não está recebendo aquilo que deve receber,
por culpa sua mesma. Tipo, imagino que as crianças pensem assim, o que a gente fez de errado que a mãe não gosta de mim? E assim, a gente se culpa, né? Exatamente como você está falando. E a minha mãe, aí a gente idolatrava, ela sabia disso. E assim, ela tinha um terrorismo conosco que eu levei por muitos anos isso. Por exemplo, ela dizia, mamãe tem câncer, mamãe tem câncer de mama, mamãe vai morrer. Mamãe tem pedra no rim, mamãe vai morrer. Então assim, esse terrorismo, a gente ficava desesperado. Não, não é Eu ficava verdade. desesperado. Falando, puta, minha mãe vai morrer, meu Deus, minha mãe vai morrer, tudo que eu tenho. E, ao mesmo tempo, eu não sei se é bipolaridade, não sou médico para né, diagnosticar nem nada, mas, ao mesmo tempo, ela que me ensinou, por exemplo, quando eu viajava muito com futebol, né, a ter uma necessairezinha com as minhas coisinhas ali, a ser organizado de alguma forma e tal. Ela que me acompanhava no futebol. Então, assim, ao mesmo tempo que ela fazia essas coisas absurdas, ela também fazia coisas boas. Só Mas que ela foi deixando de fazer as coisas boas e foi fazendo mais coisas ruins. Ela foi qual vivendo é a mais de uma forma melhor individual. memória? Qual é a melhor memória que você tem da sua mãe? Porque isso, desculpa, uma mulher que fala para os filhos, não sei que idade vocês tinham, mas certamente estavam entre infância e adolescência, né? É, Falar, tenho câncer de mama, vou morrer. Gente, pelo amor de Deus, isso é um terrorismo. a minha melhor lembrança dela foi com o futebol, porque ela me incentivava lá do lado de fora. E era a única pessoa que fazia isso, porque meu pai não fazia. E depois ela parou também, depois da minha adolescência, assim, no meio da minha adolescência, ela já não ia mais, ela parou. Eu acho que ela foi até os meus 12 anos, assim, depois não foi mais. Mas é a melhor lembrança que eu tenho, entendeu? E do meu pai, a melhor lembrança que eu tenho é de churrasco, porque eu amava churrasco, ele sempre fazia. Eu amo carne, então a minha melhor lembrança com ele era essa. Você Enfim, mas gostaria de ter de que sua mãe mudasse? Você, independente se você acredita nisso ou não, você gostaria que ela mudasse, vocês pudessem se reaproximar? Você ainda tem essa esperança? não tenho esperança nenhuma nisso. Não tenho esperança nenhuma nisso. Até porque, Márcia, eu acho que eu não conseguiria. Talvez se ela mudar, eu não conseguiria ter a relação, porque eu não tenho nem referência do que é uma boa mãe, tipo, de que é uma verdadeira mãe, entendeu? Então eu nem sei lidar com uma mãe. Eu acho que eu não conseguiria. Ainda que ela mude, talvez eu conseguisse perdoá-la, mas eu não. Porque assim, as pessoas acham também que perdão é um botão, né? Pum, aperta o botão, perdoou, delete, né? Eu queria que fosse, porque faz mal pra mim, obviamente. Você acaba Mas se você tornando uma não pessoa perdoa. rancorosa. Percebe-se que nem você, nem o Rodrigo não perdoam nada disso. Não, e ela nunca pediu perdão, né? Isso ajuda muito a perdoar, quando a pessoa vem e fala, meu, me perdoa. Agora a pessoa nem pede, nem acha que errou. A entrevista dela mostra isso, que pra ela não errou. Os errados são vocês. Eu? Então, é Agora, me difícil, parece uma entendeu? mulher que foi sempre muito. Que teve muita necessidade de ter um homem do lado, porque esses homens todos, essa vida toda aí, bastante agitada que ela teve, amorosa, mostra isso, né? Que ela priorizava muitos relacionamentos em função do vínculo com os filhos. Agora, você acha, Diogo, que é possível para uma criança como você, seu irmão? Eu não vou me referir ao Rafael, porque me parece que ele está com, sei lá, ele está vivendo numa outra esfera dessa história. Você acha que é possível vocês superarem isso, curarem-se, autocurarem-se de uma infância dessas? Eu acho muito difícil, porque você não apaga a sua memória, né? A gente já tem um mecanismo que apaga coisas ruins, e o que fica já dá para entender que não vai embora, né? Eu acho muito difícil. Obviamente, estou construindo a minha família agora, vou ter muitas dificuldades também quando meu filho começar a crescer, etc. E eu tinha medo de ter filho por conta disso. Tipo, eu falo assim, eu vou, nossa, eu vou ser muito ruim pro meu filho. Né? Se eu tiver um filho, eu tenho DNA aqui, eu tenho sequelas, tenho herança genética, alguma merda eu vou fazer. Eu tinha esse medo. Mas eu não consigo entender, porque quando eu olho pro meu filho, Márcio, é surreal o que eu sinto por ele. É tipo, Mas meu filho é tudo. o outro extremo, tá?
Meu filho é, assim, tipo, é completamente a minha vida hoje. Tipo, eu amo com uma força que eu não sabia que eu tinha. E como que minha mãe olhou pra mim, em que momento ela passou a me odiar? Não faz o menor sentido pra mim. O meu pai falou pra mim, o último Réveillon que ele passou em vida foi em Ubatuba, eu estava lá, o Rafael estava lá, o Rodrigo estava lá. Eles são testemunhas. O Rafael conta essa história quase chorando. O meu pai me pegou pra Cristo, ele estava bêbado. Sim, foi a única vez que ele me agrediu bêbado. Ele estava bêbado, ele estava por questões com a mulher dele. O casamento dele já estava. E ele me pegou pra Cristo e ele veio pra cima de mim, começou a me provocar, ele sabia que eu respondia. Quando eu respondi, ele veio pra cima de mim, começou a me agredir. E ele tava muito bêbado. Eu segurei os braços dele e ele me batia com força na parede. Ele era forte, ele me batia contra a parede assim. E eu passei uma rasteira nele e ele foi caindo em câmera lenta. Eu fui segurando ele e ele não me soltava. Aí o Rafael veio, o Rodrigo veio, se separaram. E falou: é seu filho, pô. Foda-se, ele tentava me acertar. Aí eu fiquei trancado dentro da casa, ele ficava rodeando a casa, gritando: não vou mais pagar a sua faculdade, você não vai ser nada, você é um merda, você é um merda, você é um bosta, não sei o que, isso no Réveillon. O último Réveillon que ele passou em vida, de 2010 para 2011. E aí no outro dia, no dia seguinte, ele falou que não lembrava o que aconteceu e tal, mas me pediu já, me desculpa e me falaram que eu, né, extrapolei com você aí, desculpa aí. Eu, não, tudo bem, assustado. E eu falei: caralho, que merda de vida, bicho. Aí ele pegou e falou pra ele, tava bebendo uma cerveja, ele olhou pra mim e falou assim, olhando no meu olho, na frente do Rafael: eu queria entender de onde vem essa raiva que a gente sente um do outro. E eu não consegui nem responder. Eu falei assim: meu, eu não consigo responder isso. Eu fiquei digerindo, eu falei assim: eu não sinto raiva do meu pai. Eu sinto mágoa. Mas raiva? Imagina, eu te amo, eu só quero sua atenção, só quero ser visto aqui, eu sou seu filho, cara. E aí me quebrou. E ele usou o termo raiva, né? É, Agora, usou você o termo falou, raiva. de onde saiu essa raiva da minha mãe e tal? Eu não sei, lógico, não conheço. Mas o que está me parecendo, não é que houve uma raiva, acho que nunca houve amor. Então, Talvez. quando nunca, não houve esse vínculo, sabe? Porque tem muitas mulheres que respeitam mesmo a sua própria reação. Tem muitas mulheres que rejeitam. E eu acho que ela foi ter um filho atrás do outro de forma inconsequente e aí foi ficando com mais raiva dela. Não sei, eu acho que a raiva dela veio, eu acho que exacerbou quando ela se separou. Porque, aliás, como foi meu pai que pediu para separar, ele que quis se separar dela, aí eu acho que ela descontou na gente. Então ela fazia uma lavagem cerebral, ela falava que nosso pai era muito ruim. Falava: seu pai nunca te pegou no colo. Seu pai nunca te pegou no colo, seu pai não te pegava no colo. Só que quando eu tive meningite, fiquei no hospital, eu só lembro da minha mãe lá. Eu não lembro do meu pai, cara. Eu tento na minha cabeça puxar na minha memória uma visita do meu pai. Ficou uns 40 dias no hospital, 30, 40 dias no hospital. Eu não consigo lembrar do meu pai. E eu penso: não, ele deve ter ido. Não é possível, né? E não, eu não lembro. E ela tava lá. Ela ia lá todo dia. Então, assim, eu não sei, eu acho que ela acabou, falou assim: ó, eu odeio seu pai, na verdade eu amo seu pai não quer, me quer mais, eu vou usar vocês contra ele. Na época, a alienação parental não era crime, né? E se fosse, eu não saberia também. Primeiro que tornou-se pública, porque ele foi participar de um reality show, né? Porém, eu não critico, não, eu acho ótimo, porque eu acho que essa história de vocês foi servindo não só para outras pessoas talvez se identificarem e entenderem o processo que estão vivendo, porque eu acho que não tem nada mais doloroso, mais dolorido e mais traumático do que não ter o amor dos próprios pais. Mas também para vocês, porque vocês estão fazendo uma catarse do que viveram. Sabe, vocês agora estão como que lavando a alma, sabe, pondo para fora todos os medos, traumas. Vocês estão fazendo como que uma expurgação. Na minha opinião, é isso. Muitas pessoas ficam muito solidárias, é óbvio, a maioria das pessoas. Tem muita gente dizendo: ah, não, porque mãe é mãe, tem que perdoar a gente.
É o direito de cada um pensar como quer. Eles pensam da forma que eles sentiram, porque eles é que estavam lá. Agora, isso que ele está contando agora, desses momentos que ficaram marcados. A mãe levando no futebol, foi bom. A mãe falando que tinha câncer de mama, marcou. O pai falando porque sentia tanta raiva, absurdo. A agressão sexual, é muita coisa. É muita É. coisa. E tem um detalhe, né? Tipo, você vai perdoar e pode acontecer de novo. Ah, você não E agora eu confia tenho um mais. filho. Não, e eu tenho um filho. Você acha que eu quero ela perto do meu filho? Mas você acha que é gostoso esse sentimento? Meu filho não tem vô, não tem vó, da minha parte, né? E pelo visto não vai ter os tios. Então, Não, isso sim. né? Eu acho A que família sim. que ele tem, os meus tios, Não, eu você acho que acha que ele vai ter o teu tios? filho vai ter os tios. Talvez o irmão da Bruna, né? Que é o Fabrício. Ele sim. Mas o Rafael até tentou, né? Mas agora com essa coisa, questão com a mãe, etc., me bloqueou de tudo. Eu tentei até ligar para ele ontem, ele não atendeu, me bloqueou de novo, então. Mas o Rodrigo não. O Rodrigo, Você acha que o o Rodrigo Rodrigo é não. desses radicais, assim, nunca mais volta atrás, gente? Vocês eram muito Não, quem unidos. rompeu, quem rompeu fui eu, né? Ah, foi É, você. mas Então, assim, é, então você não quer mesmo, você é radical. não, eu prefiro me afastar do que me faz mal, né? Se eu aprendi assim, né? A minha proteção é me afastar. Eu não vou ficar, porque enquanto eu não pude me afastar, me fez muito mal. Quando eu entendi que eu pude ir embora, eu vou embora. Se me faz mal, eu vou embora, não vou ficar ali. E a nossa relação sempre foi difícil, porque teve essa competição interna, né? De tipo, a mãe falar de um, falar de outro, e você é meu preferido, você é aquilo, você acaba crescendo em competição, né? E a gente cresceu um pouco afastado também, porque ele veio morar com meu pai com 11 anos e tal, eu fiquei mais tempo com a minha mãe, eu jogava futebol e saía para jogar, etc. Então, não morei tão contínuo com meu pai assim como ele morou. E não tinha celular nessa época, não tinha contato e tal. E a gente percebia aqueles ciúmes de irmão quando é mais pré-adolescente e tal, enfim. E a gente acha que isso vai passar, que isso vai sumir, e não, né? Às Mas vezes você acaba acha, então, ficando que ele alguma teve coisa. mais privilégios que você? O Rodrigo? É. Não, não acho que ele teve mais privilégio, não. Não, acho que até ele apoiou mais o meu pai, eu sempre falei isso, né? Eu não acho que ele teve mais Não, privilégio, da sua não. mãe, da sua mãe. Ah, não, sua mãe dizia que ele tinha ciúme, né? Aquela coisa. Eu acho que a minha mãe não privilegiou ninguém, porque o que ela falava era uma coisa, a atitude era outra, né? Acho que ela não teve privilégio, ela não privilegiou ninguém, não. Acho que ela privilegiou a si mesma. Então, eu acho que ela queria viver a vida dela, a juventude dela e tal. E esqueceu da gente, né? Não só esqueceu, como teve atitudes muito ruins. Mas eu queria também que as pessoas entendessem que não adianta ir lá atacarem, como estão fazendo aí, que eu fiquei sabendo através de um print que me mandaram, que o Rafael postou lá que estão atacando ela e tal, não sei o quê. As pessoas não precisam atacar. Ela resolveu dar uma entrevista. Claro. Ela poderia ter sido verdadeira nessa entrevista, ter pedido perdão, falar, meu, errei com você, Rodrigo, me perdoa, meu filho amado, e blá, blá, blá. Ela não falou isso. Então as pessoas já sacaram que, pô, essa mulher tá mentindo, tá dissimulando, etc. Então ela tem que segurar o rojão também, mas esse rojão não precisa ser assim, não precisa. O meu medo é que alguém faça alguma coisa e a gente seja culpado indiretamente. Ter a É. responsabilidade indireta pelo que aconteceu, eventualmente aconteceu com ela. Então, assim, deixa ela em paz. Talvez a pessoa, quem acredita em outras vidas, né, em um momento da minha vida eu acreditei muito nisso, a pessoa às vezes tem que voltar para, né, para quem acredita, voltar para viver de novo esses mesmos traumas para superar e evoluir, porque eu não acredito que ela vai ter uma mudança a essa altura da vida. Ela teve a oportunidade numa entrevista de tentar uma aproximação e ela só causou afastamento. Então, assim, eu não acho que ela vai mudar, mas assim, É. deixa ela quietinha lá, trabalhando. Ela realmente sempre foi muito trabalhadora, assim, isso é um fato, isso é verdade. E deixa ela lá, deixa ela buscar a paz dela, ou como ela achar que deve.
Não, isso eu também, eu concordo com você. Eu acho muito difícil. Tudo é possível, é claro, mas eu acho que a probabilidade de uma mudança de uma mulher que já está com mais de 60 anos, quer dizer, que já tem maturidade suficiente para ter mudado, não é? Não poderia, mas tudo é possível, claro, gente. Não estou determinando nada, que sou eu para determinar. Agora, eu acho uma coisa, você falou agora uma coisa, gente, que eu não estava pensando desse lado, mas agora eu concordo com você e quero deixar bem claro o que você disse. Não me faz mal, não me faz bem, eu me afasto. Bom, eles já têm uma história de dor, todos eles têm, não é? Eu não sei quais são as dores do irmão, não sei. Ele tem as suas dores, ele é uma pessoa mais fechada, me parece uma pessoa mais arredia, mais distante. Tá. Você é uma pessoa que tentou ser mais forte, ser o mais racional, o mais conciliador, até talvez por isso tenha ido para o direito, né? Que é uma área que tenta ser mais analítica da situação. Mas, apesar de ser a sua única família, você percebeu que é um vínculo que também estava muito danificado. O vínculo entre vocês, irmãos, estava muito danificado. E que você resolveu cortar. Tudo bem, pode ser que esse vínculo, vocês ainda são jovens, viveram muita coisa, os dois sofreram muita coisa. E o sofrimento une muito. Não é? Tem muita maturidade ainda que a vida vai trazendo para um e para o outro. Você agora com a sua família do seu lado, o Rodrigo agora vivendo outras experiências, por ser uma pessoa agora que é pública, que é exposta, que vai encontrar todo tipo de desafio, não é? Muita coisa pode acontecer, aí não podemos prever. Mas, gente, está certo, não é porque é mãe que é santa, não é porque é pai que é bom, e não é porque é irmão que faz bem. Vamos parar com esses mitos. Assim, Márcia, eu aprendi a valorizar muito as amizades, né? Então, por exemplo, no meu casamento, porque assim, meu casamento teve dois momentos. Um foi quando a gente descobriu a gravidez da Bruna. O que eu fiz? O que a gente fez? Falou, vamos fazer uma festa, uma big festa, e vamos convidar falando que é o nosso casamento, para dar a notícia surpresa na festa. Então, o convite foi direcionado para todo mundo. Foi, olha, a festa do nosso casamento. A gente casou no cartório, vamos fazer uma festa, é o nosso casamento. Só dois convidados da lista não apareceram. Quais sejam? Rafael e Rodrigo. Não foram. No chá de bebê do meu filho, isso me machucou. No chá de bebê do Luca, e só para deixar claro, é minha vida, minha realidade, eu tenho direito de falar. Né? Você quer isso, quer aquilo, quer atingir. Não, é uma realidade, bicho. Tua história. No chá de bebê do Luca, antes do acidente, 6 de março, o único convidado que não apareceu foi o Rodrigo, que falou que estava doente. Então, assim, quando você insiste demais, e óbvio, você espera a contraprestação de relação também da pessoa insistir em você, de querer estar com você, de querer também, né? Enfim, você vê que não vai. Aí agora, hoje eu também tento entender que ele tem muita dificuldade. E o Rafael, ele também tem as dificuldades dele, mas é um menino mais com o emocional mais esparramado, sabe? É aquele menino que abre a porta da sala e o emocional do Rafael é como se fosse uma sala cheia de bolinhas, que você abre a porta, as bolinhas, sabe? O emocional do Rafael é esse, ele é muito emotivo, ele idealiza situações, ele fantasia as coisas. E o Rodrigo, ele é realmente mais arredio e tal, não sei o quê. Mas não quer dizer que... Ele é um menino que ficava embaixo da cama. E não quer dizer que isso não machuque quem se doa, entendeu? Isso afasta. E assim, cheguei num ponto que eu estava vivendo o céu e o inferno nesse acidente. No Big Brother eu já vivi muito, não de céu e inferno, mas meu filho para nascer, eu estava completamente voltado para os interesses do Rodrigo. E no acidente, cuidei da minha mulher, cuidei do nascimento do meu filho, cuidei do meu escritório, fazendo sustentação oral no tribunal e esperando só acabar para chorar, esperando uma ligação do médico para saber o que tinha acontecido, qual era o boletim do Rodrigo, e não visitar na UTI um dia depois do nascimento do meu filho. Então, extremos. E aí você sai, você fala, pô, agora, sei lá, vamos tentar, né,
fazer almoço, vamos fazer churrasco e tal, não sei o que. Eu tentei, ele sabe disso. Mas talvez ele não esteja preparado para isso. Talvez ele precise buscar essa evolução dentro dele, passar dessa fase, né? Para quem sabe ele um dia me procurar e falar, cara, vamos tentar daqui? Sempre vou estar de coração aberto se ele for sincero e também falar, poxa, cara, vamos, esquece para trás, vamos começar daqui com ele e com o Rafael. Sempre vou estar disposto. Mas eu não vou estar disposto para ter a mesma relação. Aí eu não quero, entendeu? É só esse o ponto. Você acha que, então, assim, você se deu muito mais do que recebeu, é isso? Ah, não só de hoje, mas sempre foi assim, né? Mas eu entendo que ele tem as dificuldades dele, assim, de se relacionar. Ele tem dificuldade de conseguir gostar, De criar de se vínculo. entregar, entendeu? Mas eu acho que vem muito mais das sequelas que ele teve dos pais, aí sim. Só que, Márcia, tem um momento também na vida que você tem que parar de culpar seu pai e sua mãe. Você sabe que eles têm culpa, mas não pode se esconder nisso para justificar os Resto seus da erros. vida. Resto da vida. Exato, Ah, você tem que mas dar. eu tive uma infância, meu pai não me amava, minha mãe não me amava. Tá. Lógico que você tem reflexos disso, mas justificar tudo isso também não é correto. É, Então tem uma hora que você tem que passar de fase na vida e concordo, ir pra frente. Né? concordo. Então, assim, eu acho que ele vai chegar nesse momento dele, talvez quando ele tiver o filho dele, talvez quando ele tiver, né, em outro momento da vida dele. Eu acho que agora tá longe disso acontecer, até pelo mundo que ele vive e tal. Eu acho que são situações e pessoas muito superficiais que ficam em volta e trocam essas pessoas o tempo todo. É Então, eu ilusão. acho que vai demorar um pouquinho, mas ele vai chegar lá, É, porque ele tem uma essência boa. sim. E é um menino Agora, inteligente, ele agora carismático. está na ilusão do oba-oba, flashes e tal. Como que você, agora você, né, depois que sua vida deu essa reviravolta, que teu irmão se tornou uma pessoa pública, e que a história de vocês virou uma história pública, que é uma história que está. Olha, eu estou lendo aqui os comentários. Ah, minha mãe é assim, minha família é assim, que é uma história muito comum, infelizmente, muito dolorida, muito comum. Como é que você está se sentindo depois da história? Eu sempre pensei o seguinte: todo ser humano tem um dever social. A gente vive em coletividade. Então, a gente tem o dever. Então, se a minha história, ou um conselho, ou qualquer coisa que eu faça vai ajudar o meu vizinho, eu tenho um dever social nisso. Entendeu? Você tem um dever social pela sua visibilidade, pelo que você traz, pelo seu trabalho, eu tenho do meu, a Bruna, minha mulher, tem da dela. Então, nesse momento, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que se identificam, pessoas que já tentaram se matar por conta dos pais, já tentaram suicídio, que graças a Deus foram suicídios frustrados, pessoas que sofrem ainda e têm dependência financeira e não podem simplesmente pegar as coisas e ir embora. E pessoas que se culpam muito por muitos anos achando que a culpa dessa má relação é dela. E não do pai, da mãe, do tio, enfim. Pessoas que Eu que sou sofreram tua abuso filha. sexual. Pessoas que sofreram abuso sexual também. Então, assim, eu não espero ser Deus na vida de ninguém, até porque isso é impossível e não é minha intenção. Mas se eu puder ajudar de alguma maneira, conversando, eu sou muito acessível, quem me segue sabe, eu respondo praticamente 100% das mensagens. Então, assim, puder, tô aqui, eu tenho uma história, posso contar, talvez te motive, talvez você possa pegar alguma coisa boa disso e mudar a sua vida de alguma maneira pro bem, entendeu? Agora, me diz uma coisa. Você falou agora que muitas pessoas que viveram isso, que tentaram até pensar em coisas absurdas. Não só pensar, eu imagino, né? Que é pensar em tirar a própria vida, como tirar a vida dos pais. Porque a gente tem muito caso aí de matricídio e parricídio, etc. Você, em algum momento, sentiu muita raiva de um deles, do teu pai ou da tua mãe? Raiva Porque isso sim, é mas não você nesse. chegou a ter raiva mesmo e falar, Mel, Não, raiva sim, mas não nesse ponto, né? Eu sempre tive muito discernimento. Então, assim, isso aí eu acho que é crime, é completamente acho errado. não. Você tem que ter uma coragem, uma frieza Não, mas você que sentiu eu não muita tenho, raiva. nunca passou pela minha Você cabeça. chegou Mas a sentir raiva sim, raiva. sempre tive muita mágoa e muita raiva, né? E você acaba percebendo isso, que você carrega um pouco de raiva dentro de você, até quando você despeja nos outros, né?
Você acaba usando os outros de para-raio, que não tem nada a ver com a situação, você está usando de para-raio, né? Então, obviamente que isso traz coisas negativas na sua vida, nas suas relações, e até você evoluir. Eu não evoluí, assim, eu fui passando de estágio, mas assim, do ideal eu tô longe. Então, é óbvio que isso traz sequelas, mas essa raiva, de chegar a pensar ou matutar algo desse tipo, isso nunca passou pela minha cabeça. Tenho certeza que nunca passou pela cabeça dos meus irmãos também. Agora, eu vou te falar, mesmo que não seja uma raiva a esse ponto, qualquer raiva que a gente sente contra o pai ou a mãe, porque primeiro mandamento lá, né? Honrar pai e mãe, não sei se é o primeiro ou o segundo, bom, mas honrar pai e mãe, não é? Honrar pai e mãe, isso está dentro do pé. E deveria ser também honrar filho e filha, né? Também deveria ser, não existe esse, né? Por quê? Porque subentende-se que é natural e obrigatório honrar e amar o filho e a filha. Porque nós temos que honrar pai. Eu imagino como é que o sentimento que você tem raiva do seu pai, da sua mãe, que sentimento ruim que te dá. Porque você fala, cara, é como se você estivesse mesmo pecando. Como que eu posso sentir raiva da minha mãe? Deve dar uma confusão imensa. Márcia, mas você tocou num ponto que minha mulher vai me ouvir aqui, depois ela vai me cobrar isso daí, porque, por exemplo, eu não queria para o meu filho, por exemplo, que ele fizesse primeira comunhão, essas coisas. Ela quer, eu respeito e ele vai fazer, beleza. Mas talvez faltou isso na nossa vida, porque a religião, eu tenho medo da cegueira. O meu medo dele ir, meu filho ir, é pro caminho da cegueira. Mas se for equilibrado, puta, vale muito a pena porque te traz princípios e valores. Esse mandamento, por exemplo, a gente não conheceu. A gente não tinha Deus presente na nossa casa. A gente não tinha nenhum lar. Entendeu? Então, talvez tenha faltado isso. Talvez essa parte mais religiosa, essa parte mais Espiritualidade, né? Exato. Isso tenha faltado pra gente. Tanto que o Rodrigo foi se converter evangélico depois de mais velho. Acho que já era maior de idade e tal. Então, foi ali que ele foi conhecer valores religiosos, entendeu? Eu, particularmente, tentei ir para uma igreja, uma outra e tal, mas eu sempre fui muito questionador nas coisas, sempre fui analítico realmente, até combativo e tal. E aí eu não conseguia acreditar, eu ficava me questionando e tal, então eu sou um pouco mais cético, prefiro analisar as coisas de uma forma sem que a Você é fé mais tome conta da razão. né? Eu não gosto que a fé tome conta da razão. Se a fé entra, a razão sai, e aí eu não gosto de entrar nessa linha. Mas quando eu vi meu irmão lá, você acha que eu pedi para quem? Nessa hora, Né? bem pragmático, nessa hora, Deus, vem aqui É. e ouve a gente, claro. É o conforto psicológico que eu precisava naquele momento para prosseguir. E querendo ou Ali era não, a tua família. Ali era a tua família. querendo ou não, você se vê completamente despido de vaidade, de ego, de crença, você fala, só salvo meu irmão. Então no fundo eu acredito, eu acho que mais do que eu imagino, né? Claro, claro. Então, mas é por isso que eu te digo, mesmo quando eu falei no geral, no caso de vocês não aconteceu, mas todos nós trazemos, de uma certa forma, mesmo religiosos ou não, esse mandamento, não é? Não, honra pai e mãe, não matarás, não roubarás. Todos os mandamentos estão aí como preceitos fundamentais. Mas amar o filho e a filha, não. Então, quando você sente raiva do teu pai ou da tua mãe, parece que você está infringindo uma lei fundamental, quando não existe uma lei para que eles respeitem aquelas vidas que trouxeram ao mundo. Porque antes O de tudo é respeito existe na lei, Marcos. O respeito existe na lei, o que não existe, até porque já há uma jurisprudência nesse sentido, apesar de eu discordar, porque o amor, ele é genuíno. Não adianta você escrever no papel e falar que você tem que seguir, porque você não consegue obrigar ninguém a amar. Ninguém. Se a pessoa não ama, ela não ama, ponto final. Ela não vai conseguir te amar porque agora é lei e ela precisa de, Não entendeu? existe isso. Claro. Então, assim, o pai tem que dar casa, comida, estudo, lazer, educação, proteção, Estrutura. bons tratos, vamos dizer assim. Mas amor, Não, amor não. amor é mais uma questão religiosa, uma questão moral, uma questão social do que lei, uma questão Não é. legal, porque eu não consigo obrigar. Não.
Você não pode, não tem como, é sentimento. E se fosse assim, a gente resolveria quase que metade dos problemas. Né? Não vai ter guerra, não quer lei, amar o próximo. Não, uma coisa é o sentimento espiritual, outra coisa é a parte legal, social e tal. Porque a parte de amar o próximo. Agora, eu não sei, olha, a gente poderia devagar sobre milhões de coisas que não vale a pena, porque eu sou também daquela coisa. Isso é tua história, mas não te define. Não é o que te define. Essa é a tua história. Mas o que te define é o que você fez com essa história. E com essa história que você viveu, o que você fez? Você fez um homem que buscou o caminho do direito, não é? Que buscou, por algum motivo, obviamente, para ser mais analítico, pragmático. Você faz direito de família, é isso? Já fiz algum tempo, mas não faço mais. Hoje a minha área de atuação é trabalhista e mexo com contratos também. Certo, direito, então, administrativo, direito civil. E depois, a partir daí, apesar de todas as dificuldades, veja só, Diogo, como você desceu. Você conseguiu formar a família. Você conseguiu, cara. Porque você poderia ter conseguido. Você poderia pular de galho em galho, um relacionamento aqui, outro ali, entendeu? É muito normal que isso aconteça. E eu sempre tive relacionamentos longos. Não tive relacionamentos curtos. Então eu namoro desde 2004, 2005. Eu venho nessa coisa de namorando sempre, até que eu conheci a mulher da minha vida, que é a Bruna. Tá Oi, ali. Bruna, dormiu? depois ela me dá um oi aqui. Hã? Dormiu? Não, nada. Não, com filho pequeno em casa, mas não dorme, né? Nem mas... ele, nem a gente. Aliás, ele dorme mais que a gente, né? Porque dorme quando quer, né? A gente não. Mas, Bruna, ela não quer vir aqui dar um oi pra gente? Quer vir dar um oi, mano? Vem aqui dar um oi. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, você? Da soneca do Luca, né? Ah, tá acordadinho já. Daqui a pouco eu trago ele aqui pra dar um beijinho em vocês. Atrás, eu adoro criança, eu amo. Escuta, Bruna, você está sendo aí a fiel escudeira desse moço que está passando, que passou por toda essa tempestade, né? Mas tem atravessado aí bravamente. Então, como é que você vê esse momento agora na vida de vocês? Ele me falou que ele já te deu muito trabalho com o ciúme dele. Ele sossegou mesmo? No começo eu pegava no pé dele, eu falava, você tem que confiar, senão a gente nunca vai conseguir ter uma relação sólida, né? No começo ele era ciumento, mas agora... Agora mudou, Márcio. Agora mudou. Agora mudou. Agora mudou um pouquinho. Ela que tá ciumenta agora. Tá bebendo do próprio veneno, né? Mas aí a gente foi construindo com muito amor, deu tudo certo. A gente se encontrou, né, amor? Você sabe muito bem que, independente de qualquer coisa, pelo menos é o que eu acredito, nós mulheres, a maioria das mulheres, não todas as mulheres, porque estamos de falar de alguma exceção, né? Temos essa capacidade de união, de sermos âncora, não, de sermos o alicerce. O alicerce, família, né? De um alicerce de uma família. E como você está sendo aí? Trazendo, primeiro, a existência, a vida do descendente dele, né? Que é o Luca. Segundo, sendo a mulher que está ali, que está apoiando, que, independente de estar falando algo ou não, o fato de você existir, formar com ele esse vínculo, traz para ele o eixo que ele precisa. Não é? Nós temos essa força. Então, Bruna, Bruna, né? Bruna. Você não está aí por acaso, entendeu? Eu ia falar Luca, meu bebê. Você não está aí por acaso na história, porque na vida não existe acaso, não, minha amiga. Com certeza. Não, ela Luca, porque essa bola é tua. E ela segurou muito na questão do acidente, né? Principalmente porque foi punk. E ela estava grávida ali, o filho para nascer, era para nascer uma semana depois, nasceu uma semana antes. Tudo na mesma a gente época. Foi para São Paulo, ela estava dando... Oi? Tudo na mesma época. O acidente foi dia 31, ele nasceu dia 9. A gente foi... o acidente foi 31 de março e ela deu à luz ao Luca dia 9 de abril. Então foram 9, 10 dias depois ali. E a gente foi pro HC no dia que a gente soube, ela foi tendo contração daqui até lá, mas ela não me falava,
porque ela queria me poupar, porque o momento era outro. Segundo ela, tipo, eu tinha que viver outra coisa naquele momento e tal. E ela ficou no hospital por horas e com sede, com fome, e ela não falava nada. Aí a gente pediu comida no hospital e Não, tal. e o Diogo queria, você queria que eu fosse, que você fosse sozinho, né? É, eu queria ir Ele não sozinho queria que eu porque fosse junto, ele desesperado, tinha acabado de receber a notícia. Aí ele falou: não, você fica aqui, liga pra sua mãe ficar com você, não tem como você ir grávida desse jeito, que eu tava com barrigão já. Aí eu falei: imagina, eu não vou deixar você ir desse jeito. Ele chorando, desesperado, como que ele ia pegar o carro de noite sozinho? Eu falei: não, a gente vai junto. Aí eu fui, comecei a ter contração, fiquei quietinha, né? Porque eu falei: putz, ele falou pra eu ficar e eu tô aqui com contração, aí eu fiquei quietinha, só dando força pra ele. E você Mas no fim deu pensou, tudo e se certo. nascer agora aqui no meio e do... tava tendo, né? Pensei, eu falei: bom, qualquer coisa eu tô na HC. O pessoal lá me avisa, Pelo pode. menos isso, mulher. É, pelo menos isso. Mas Poxa, Mas ele é, já que tava guerreira, tendo, então eu viu? tava tranquila. Isso é mas foi um, compreensível. foi um contraste muito grande, porque enquanto o Rodrigo estava entre a vida e a morte, a Bruna estava dando vida Né? ao meu filho, né? E assim, a gente viver esses dois momentos, obviamente nunca passei por isso, é loucura, você não sabe o que sente. Quando meu filho nasceu, eu não sabia se eu podia ficar feliz. Eu falei para ela assim, eu não tô me permitindo, porque parece errado. Porque eu Né? lembro da cena do meu irmão entubado e parece que não é certo eu sorrir agora. Eu tenho que esperar para depois ser feliz, sabe? Porque eu tive dificuldade de ser pai aqui no começo, Caramba, de aceitar. a vida só te desafia, hein? É, pois é. Mas Na tô vencendo. maternidade, né, amor? Você foi pra É, lá, foi pra São Paulo, na Já maternidade, eu pensou? lá. Estou super feliz, nasceu meu filho. É o momento mais, é o ápice, né, da É, história. Ao é, mesmo tempo, meu irmão tá, não sei se sobrevive ou não. É uma loucura isso. uhum. é. Ele ficou sem jeito de me falar que precisava ir pra São Paulo. E ele falou: amor, eu acho que eu preciso ir lá ver meu irmão, porque eu não sei como que ele tá. Até então a gente ainda tinha notícias não muito positivas, né? E aí ele falou: eu preciso ir lá, você fica aqui, como que a gente faz? Eu falei: não, amor, vai lá, minha mãe tá aqui Ela comigo, ficou na meu pai. maternidade, né? Porque meu filho nasceu, a gente ficou 3 dias internados na maternidade, né? É, Então ele nasceu, no dia seguinte já estava lá, indo foi lá pra ver o São Paulo. Rodrigo, né? E a E Bruna ficou voltava, sozinha, dormir. claro. E voltou comigo para dormir no hospital, cansado, né, amor? Dormiu mais que o Luca no primeiro dia, Pô, mas foi isso que a gente viveu. A gente vai levando e a gente vai evoluindo. Coisas olha, boas também a parabéns gente para tira você. disso tudo. Para quem teve essa história toda, aí você está me saindo um maridão, hein? Nossa, Ô, E um grande não tem irmão que também. reclamar, não. E um grande irmão, porque se vocês não tinham uma relação lá muito equilibrada e tal, você poderia também ter ficado mais com a sua mulher, né? poderia, né? É, eu Mas falo pra ele, na verdade, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que realmente vi tudo que ele fez, sabe? Por tudo que ele passou, tudo que ele fez. É, eu vi ele chorando, eu vi ele alegre, eu vi ele se culpando, eu vi ele com medo de perder o irmão real. Então, eu vi tudo que ele fez. E por isso tudo que a gente fica um pouco chateado com toda essa história que aconteceu, enfim, mas eu falo pra ele, eu acho que a gratidão vem da onde a gente menos espera. Então, veio seu filho com saúde, a nossa família está bem, graças a Deus, e tudo que ele fez foi de coração. Então, isso que é o mais importante. Sim, sim, Então, claro. uhum, As bênçãos vêm de cima. Não sabemos sim, de que lugar, mas não é do mesmo. Infelizmente, a vida não é tão assim, tão óbvia. é. Bruna, e essa história do Diogo com a mãe, né? Que é uma história tão horrível e dolorida. Como é que você Uhum. vê isso? Você acha o quê, Di? Na verdade, assim, no início do nosso relacionamento, eu falava pra ele, né, mas como assim? Assim como todo mundo, né? A maioria das pessoas fala, mas tenta conversar com a sua mãe, porque eu tenho pais muito amorosos, graças a Deus. E eu não entendia isso, dele não se dar bem com a mãe dele. Mas como assim? Como que não vai se dar bem com a mãe? Mas como que você... Fala, amor, mas e pro nosso casamento? Vamos chamar sua mãe? E ele falava que não, e eu não entendia, né? Até que eu fui convivendo e fui, assim, participando das coisas que foram acontecendo. Então, eu precisei presenciar coisas entre eles para eu entender que realmente é melhor ele se afastar. Ele fica assim estressado, ela estressa, né? Ele e fica uma situação muito ruim na é uma nossa família. energia É uma negativa, energia negativa. A entendeu? gente já percebeu que quando acontece alguma coisa que ele conversou ou precisou ter contato, a energia é totalmente negativa. É. A gente briga E aqui quando é isso. verdade. Mas assim, eu não vou negar para você que eu fiquei com medo
de uma situação. Teve uma situação que eu estava no HC e ela estava lá. E eu sempre evitei ir no mesmo dia que ela. Então, ela ia, eu não ia, eu ia, ela não ia. Mas teve um dia que coincidiu. E, e aí, o que aconteceu foi o meu medo dela falar do meu filho. Dela querer ver o neto dela, né? Dela querer algum contato e tal. E eu falei assim, porque assim, eu não posso, por mais que eu não queira ela perto do meu filho, se por um acaso ela, pelo menos com o meu filho, for diferente, eu não posso retirar o direito do meu filho de conviver com a avó. Eu penso assim. Apesar de eu não quero. Se for o que eu conheci, a Mara que eu conheço, eu quero distância, eu vou evitar, mas meu filho tem direito também. Por enquanto eu escolho por ele, mas ele tem esse direito. E eu falei, putz, eu tenho medo da minha reação. E Eu aí? tenho medo de me arrepender, de falar que sim, de não. Ah, nem olhou na minha cara. Ela não falou, nunca falou nada do meu filho, Ela nada, nada, nunca nada. quis conhecer o neto? Não. Ela nunca me procurou, nunca conversou comigo. A gente nem se conhece, na verdade, né? É? Não, nunca. Então, e foi um alívio, né? Porque eu não precisei me posicionar nessa situação, eu não precisei, fiquei como tá, entendeu? Mas eu confesso pra você que eu tive medo, sim, Ela disso já deu a acontecer. resposta que você queria. É, Melhor. mas a Bruna até falou assim, mas ela não falou nada? Ela não perguntou do nosso filho? Ela não falou nada? Eu falei, não, não falou. Aí o Rafael, olha como ele é. Ele falava assim, ele me ligava, ó, a nossa mãe quer ver o netinho, hein? Quer ver o neto dela, hein? Moça, vai deixar? Porque ela é avó, hein? A vovó quer ver. Então, assim, ele fantasia. Ele fantasiou e tal, e ele começa a criar essa situação de que ele quer todo mundo, família e tal, não sei o quê. E eu falava assim, bicho, eu tava na frente dela, não fala nada. E aí eu recebendo um monte de áudio aqui que ela encaminhava, me arrebentando, falando mal de mim, falando que a culpa toda era minha, que eu isso, eu aquilo. Eu falava, mano, não é possível que é a mesma pessoa que quer ser vó. Entendeu? Então eu vi que o Irmão Rafael, que na vê que verdade. não. Ele fantasia e ele é muito imaturo emocionalmente. Ou ele não quer ver a realidade, né? Eu acho que ele tem esperança nela, entendeu? Ele fantasia uma mãe ali. Ele tem Quando? esperança. Ele já falou isso pra mim, que nunca vai perder a esperança dela mudar, dela ser uma boa mãe, dela se arrepender dos erros dela e tal, mas eu acho que ele sofre muito por isso. E enquanto eu puder falar pra ele, Rafael, cara, esquece, vai viver sua vida, se afasta porque é o melhor caminho que você vai tomar, viver a sua vida, construir a sua vida. É a Mas melhor. enfim, é uma escolha dele, né? É. Assim como você agora, você, a Bruna e teu filho, vocês vão seguir a vida de vocês, construir a família de vocês. A família da gente, uma família é a que nós chegamos no mundo, que nos é imposta, e não é uma opção. E depois tem outra família que é a que nós formamos. Que aí eu família mesmo de verdade, porque essa vem. Porque às vezes os amigos, eles são muito mais irmãos do que os próprios irmãos, não é? Sim, porque é uma escolha diária, né? A gente escolhe estar perto, a gente escolhe ser amigo, né? Exato. A gente escolhe ser marido e mulher todo dia. O Exato. seu pai é seu pai pro resto da vida, independente do que aconteça. Sua mãe, idem, seus irmãos, idem, né? Mas as pessoas que você escolhe conviver, não. Essas daí é uma escolha mútua, né? Tem reciprocidade nessa escolha. Então, eu valorizo muito as minhas amizades, sim. Tanto que os meus amigos são a minha família, assim, tipo, eu tenho muitos momentos com eles. E valorizo demais. E a minha mulher, que, porra, a mulher é foda. Ó. Você tem aí uma fiel escudeira. Da mulher que vai para o hospital tendo contração quieta, essa sim. Olha, só para finalizar a nossa entrevista de uma forma bem positiva, para mostrar que sim, existem essas histórias horrorosas. Sim, mãe não é santa porque é mãe, porque uma coisa é ser mulher. Vamos mostrar o bebê para mostrar que tem também Traz o Luca aqui, amor. um final feliz para quem vive histórias desse tipo. Olha aqui. Dá sim. Cadê o Luca? Vem cá. Vem cá, gordo. Vem cá com seu papai. Vem cá com seu papai. Vem cá com seu papai. Tá lá, filho. 4? 4 meses. Tá lá, filho.
É a tia Márcia. Luca! Ele fica entretido com a tela. Eu tava dormindo! Então, Obrigado, viu, Márcia, pelo espaço. Obrigado pelo papo. olha, que Deus os abençoe, não é no sentido religioso, mas é no sentido espiritual. Eu entendi muito bem tudo que você disse, Diogo, mas eu fiquei muito mais feliz dessa live, sabe por quê? Porque eu estou tendo essa foto aqui no final. Que bom. Você é um vencedor, cara. Obrigado, obrigado. E a gente não para, a gente continua. Amém. Bruna, um beijo, meu amor. Tchau. Muita Beijo, prazer, viu? Tchau, gente. Valeu. Tá? Valeu. Então, gente, muito obrigada. Nós vamos postar live mais tarde, depois da edição. Obrigada por terem acompanhado. Desculpem o áudio. Fiquem com Deus. Valeu. Luquinha! Beijo, amor! Tchau, filho. Tchau.